Estamos aqui hoje para lembrar e homenagear o grande lutador Vitor Gianotti, militante da oposição sindical, militante da comunicação popular, italiano de nascimento, brasileiro por escolha, internacionalista por amor, amigo do caralho. Vitor vive, porra! Vitor vive, porra! Vitor vive, porra. Vitor vive, porra! Vitor vive, porra. Vitor vive, porra! Vitor vive, porra! Vitor vive, porra! Vitor vive, porra! Nesse momento aqui. Tira o jornal. Tira o jornal. Filmar aí. Tira o jornal aí, companheiro. Tira o companheiro. Tira o jornal aí de cima. Tira o jornal aí de cima. Você colocou o jornal em cima, rapaz? Bom, mas não dá pra ver ainda. Eles esconderam com o jornal aí. Tem propaganda da Chapa 1 aí. Não tem assinatura do fiscal aqui. Porque na urna itinerante não põe fiscal devido a que não tinha itinerante. E quero ver a ata para ver se tem assinatura do fiscal na ata. O senhor, o senhor acha que você vai estar violado? Acho. Se o senhor vier, eu viro na frente do senhor aqui. Esse lacre aqui, eu tiro na frente do senhor de qualquer um. Eu tiro, certo? Eu coloco de novo. Olha aqui. Olha aqui. Olha. É o seguinte, eu grudo de novo. Quem vai me confirmar que não foi violado? Então, esse tipo de lacre impugno porque não é lacre para urna, que não lacra nada. Olha, eu tiro. Olha como é que ele estava assim, não estava? Tudo bem. Eu tiro. Certo? O senhor faz favor de tirar, então. Quer que tire tudo? Não, não vou tirar tudo que tem que procurar. Quando ela me pediu isso, eu fiquei muito, assim, fiquei emocionada, claro, mas também pensando, caramba, né, eu tenho tanta coisa para falar sobre o Vitor, eu sou piveta, ele me chamava de piveta, eu era uma das pivetas do Vitor, e ele convivi com o Vitor de 2007 até o ano passado, então foi muita convivência, não era conviver com o Vitor, não era uma convivência tranquila, não era uma convivência silenciosa, era uma convivência explosiva, né? E aí eu fiquei pensando o que eu poderia falar sobre ele hoje. Dois textinhos que eu acho que dizem muito. Um é um trecho do Eduardo Galeano, que vocês devem conhecer, a abertura... Quer dizer, Eduardo Galeano vocês conhecem, eu estou falando que o trecho vocês devem conhecer, que é na abertura do livro dos Abraços, ele escreveu o seguinte: um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chega perto, pega fogo. Então, eu acho que quando eu tenho a lembrança do Vitor, eu tenho a lembrança dessa pessoa incendiária, essa pessoa que contamina todo mundo que chega perto dele. E aí eu separei assim 3 aspectos para falar sobre a minha vivência com o Vitor e o que eu pude observar. Eu tenho certeza que vocês também que conviveram com ele. Um é a abertura para o diálogo, né? Todos esses anos, quando eu cheguei no NPC, eu era uma estagiária, era uma piveta, como eu já falei, e eu não me lembro de em nenhum momento ter visto o Vitor numa posição assim professoral que eu digo no sentido autoritário, hierárquico, que não estava aberto para ouvir o outro. O Vitor era uma pessoa que adorava conversar. A felicidade dele era sair para o bar tomar uma cachaça, porque ele queria ouvir o que o outro tinha para dizer, sempre, independente de quem era esse outro. Não havia soberba
intelectual, nem de saber mais. Ele queria aprender mais. Ele sabia que cada um era uma fonte de formação poderosa e que ele poderia aprender com cada experiência. Então, esse é um dos aspectos que eu acho que são coisas que a gente tem que aprender, que a gente tem que replicar na vida, né? A outra, que foi o que não, antes de falar disso, tem uma questão do Vito, da não diferença assim, entre vida e militância. Ele militava o dia inteiro, 24 horas por dia, e não era um esforço, muito pelo contrário, ele estava feliz naquilo. E ele me ensinou que militância é felicidade, é alegria, só vale a pena a gente estar na luta se a gente acreditar naquilo. E o Vito, eu não me lembro dele ter dito não. Ele foi alguém que não disse não. Ele estava em todos os lugares, dessa maneira incendiária, completa, né? como a gente já falou. E um outro aspecto que eu pensei quando o Olímpio falou é a questão da juventude. O Vito, ele tem muitos e muitos e muitas pupilos e pupilas espalhadas pelo Brasil. Era uma pessoa que conseguia tocar a juventude como algo... É muito difícil a gente ver isso. Eu acho que eu não consigo pensar em ninguém que tenha essa capacidade de conquistar, de chamar tanta gente como o Vito. E eu sou uma privilegiada, Luísa, Marina, tantas pessoas que estão aqui, Ana Claudino, foi pouco tempo de convivência, né, Ana? Mas sei que valeu por muito, Eric. Nós somos, assim, eu acho que exemplos desses jovens que o Vito conseguiu tocar de verdade. Assim, ele tinha esse dom. E aí, para fechar, bem rápido, eu queria ler um poema de uma angolana, queria trazer para vocês a poesia de uma angolana chamada Alda Lara. E quando eu penso no Vito, além daquele texto do Eduardo Galeano, eu penso nesse poema. E é para fechar. Ele se chama Círculo. Todo caminho é belo se cumprido. Ficar no meio é que é perder o sonho. É deixá-lo apodrecer no resumido círculo da angústia e do abandono. É ir de mãos abertas, mas vazias, de coração completo, mas chagado. É ter o sol a arder dentro de nós, cercado por grades infindas. Culpa de quem, se fiz o que podia na hora dos descantes e das lidas? Ah, ninguém diga que foi minha, ninguém diga minha culpa de ter dentro do peito tantas vidas. Então, eu acho que o Vito é uma pessoa que teve muitas vidas dentro dele e conseguiu tocar tantas vidas. Nós aqui somos apenas um exemplo, mas eu sei que no Brasil inteiro e em outros países somos vidas multiplicadas, engrandecidas, tocadas por alguém que vocês viram ali, um incendiário que foi Vito Gianotti. Porque eu acho que falar do companheiro Vitor, não é isso? É falar de saudade. Né? Quem não tem saudade de chegar e de ouvir, né, a voz do Vitor? Né? Onde o Vitor estava, todo mundo sabia que o Vitor estava, não é isso? Quem não tem saudade da energia que o Vitor transmitia aonde ele estivesse? Né? Era impossível estar no lugar onde estava o Vitor e não saber que o Vitor não estava lá, porque era uma coisa impressionante. Quem não tem saudade, não é isso? Seguinte, das palestras que o Vitor fazia, da emoção que ele transmitia, né? Da sinceridade que ele passava e do envolvimento que ele dava às pessoas, para as pessoas, nas coisas que ele fazia. Mas eu acho que a obra do Vitor, né, tem uma coisa que eu acho que ela é muito subjetiva, né, que é a própria figura do Vitor, né, que eu acho que vai fazer parte da nossa memória, que a gente não pode perder. Né, nós temos que chegar e talvez temos que transmitir isso para outras pessoas, via oral, ou então talvez escrever um livro para tentar chegar e descrever a figura do Vitor com seus detalhes, para que ela não se perca, né? Mas, assim, sinceramente, eu acho que pessoas como o Vitor, né, a bem da verdade,
não morrem jamais, né? Elas estarão, eu acho que, conosco, também, enquanto nós vivemos, evidente, né? Para sempre, né? Eu acho que, como referência, como pessoa, né? Isso está aqui, transmitia saber, transmitia vontade, transmitia uma visão de mundo humanista. E eu acho que amigos não morrem nunca, né? Amigos são para sempre. Então, eu acho que, para nós, do Sindicato dos Engenheiros, prestar essa homenagem aqui a Vitor é muito importante. E, para nós, também é motivo de muita alegria e de felicidade poder sediar uma homenagem ao companheiro Vitor. Muito obrigado. Me pediram para fazer uma fala sobre a ditadura militar no Brasil. Nossa Senhora, isso é um tema que ia ficar anos e anos. Muita gente muito mais competente que eu já contou muita história sobre a ditadura. Então, eu pensei em fazer muito mais um depoimento sobre o que foi a militância que fazíamos, né, durante a ditadura, e que um pouco está retratada nisso. Isso aqui é um momento de muitos anos, e muitos anos. Né? Então, o que eu fiz foi, em casa, eu fiz assim, uma linha desse tipo, assim, né? Uma linha do tempo, de 64 até 2004, os 20 anos da ditadura, né? E aí comecei a escrever uma memória do que tinha sido, né? Marcando o tempo, o que tinha acontecido, quais eram os eventos políticos e tal, não sei o quê, para tentar lembrar e reconstituir um pouco da história. Mas aí ficou um negócio enorme. Páginas e mais páginas de memória sobre a coisa da militância. Então, eu vou contar só alguns episódios pequenos, né, do que era a militância sindical, como é que, por exemplo, eu conheci o Vitor e que a gente começou a fazer uma cooperação que durou tanto tempo. Né? Foi mais ou menos no final de 71 ou começo de 72. Para mim já está mais ou menos nebuloso, porque era nesse momento, no final de 71 e final de 72. Eu estava muito envolvido com um trabalho de recomposição, reagrupamento de operários da greve de Osasco, que a gente estava promovendo alguns círculos de discussão, retomando alguns que tinham saído da cadeia, outros que tinham voltado para a militância. Muitos outros tinham saído do país porque tinham entrado na luta armada. Eu pertencia a uma organização também de luta armada, clandestina. E muitos desses operários começaram a se reunir, se discutir lá em Osasco. E aí apareceu um italiano meio maluco, nessas nossas conversas, e foi lá dizer que queria arrumar amigos para fazer uma cooperação numa encrenca que eles estavam aprontando em São Paulo. A encrenca era começar uma campanha nas eleições sindicais, não essa aqui já é de 78, é de 72. Já era no auge da ditadura militar, era o governo Médici, era um período, eu não tenho nenhuma saudade da minha juventude. Nenhum. É um período duro, muito duro. E a gente aí, ele fala, não sei o quê, a gente precisa fazer uma campanha, são 300 mil trabalhadores, 10 mil fábricas, espalhamos, isso aqui é uma encrenca desgraçada, e era. Era uma encrenca desgraçada, porque o trabalho era enorme, fazer panfletagem para 300 mil trabalhadores. As fábricas, naquela ocasião, muitas delas trabalhavam em 3 turnos, né? 6 às 14, 14 às 22, 22 às 6. Outras trabalhavam em 2 turnos, né? O diurno, o noturno. Era um trabalho infernal, né, de fazer uma campanha sindical naquela época. Mas não era só esse, não era só o trabalho. O problema era que nós estávamos sob uma ditadura que, naquela época, a gente não era fichado. Nossa mochila não era revistada. Esse negócio, isso de hoje é um luxo, gente. Naquela época, a gente era sequestrado. Eles pegavam a gente, vigiavam a gente, pegavam a gente em casa, sequestravam as primeiras 48 horas, como dizia o Vitor, as primeiras 40 horas, nem que você seja filho de Jesus Cristo. Você vai apanhar para burro, ninguém vai saber que você está lá, se for preciso, você vai desaparecer. Porque nós temos que tirar toda a informação de você nessas 24, 48 horas para pegar o resto. É isso. Quais são os pontos, quais são os encontros, os lugares onde as pessoas moram, que eles chamam dos aparelhos, né? pegar os subversivos. Era um pouco isso que a gente tinha que enfrentar. Fizemos uma campanha desgraçada, perdemos aquelas eleições, certamente perdemos, né? Mas ganhamos uma coisa. A gente estava convencido que tinha achado o caminho e que tinha vencido o medo. Porque essa era a era do medo. Esse era o período do medo.
coisa mais importante durante a ditadura era o medo. Medo de tudo. Inclusive, medo dos próprios companheiros. A gente tinha que esconder muita coisa. Quem era clandestino, ou estava num partido clandestino, tinha que esconder tudo. O Vitor morava a 3 quadras, 3, 4 quarteirões, eu não sabia. Morava a 3, 4 quarteirões da minha casa. Era um bairro operário de São Paulo, a Vila Leopoldina, hoje já não é mais operário, não tem mais fábrica nem operário. Naquela ocasião, ele estava morando perto, eu morava perto dele, eu não sabia que ele morava lá, ele não sabia que eu morava. E a gente se encontrava em Santo Amaro, lá na Zona Sul, no escambau do escambau, para fazer panfletagem, ou no extremo norte da cidade, etc. Porque a gente tinha que se esconder, inclusive dos companheiros. Ninguém tinha que saber muito sobre os outros. Isso nos obrigava a muita dureza também. A gente não tinha amigos. Não podia ter. A clandestinidade impunha que a gente não tivesse nem amigos. Então, esse era o tempo da militância, só que a gente tinha vencido esse medo e aprendido que esse era o caminho. E a reconstrução foi um pouco esse trabalho. Isso que aparece aqui é meio que o... Aí a gente já saiu da catacumba. O Vitor fala dessa história, da história num dos vídeos que a gente viu agora, da história dos mimeógrafos, tinha que fazer silêncio para não dar... Era assim, a gente imprimia coisas nas igrejas, foi muito importante o fato de que a gente tinha o apoio da chamada Igreja Progressista. Se um dia a gente contar a história da reconstrução do movimento operário popular no Brasil, tem que lembrar disso. Quando esse Papa Filho da Mãe, o Wojtyła, aquele reacionário polonês, começou a destruir a teologia da libertação, o que ele fez foi destruir uma grande parte dos nossos aliados nesse campo. E isso foi uma perda desgraçada para a gente, porque tinha sido por esse caminho. Me lembro que em 72, nós fomos, o Vitor e eu, nós fomos visitar um cara que era um advogado economista da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Chama-se Plínio de Arruda Sampaio, na casa dele em São Paulo. A conversa era o seguinte, a gente queria que ele começasse a reunir os padres da periferia de São Paulo, dos bairros operários, justamente para a gente ter onde se reunir, onde guardar material, onde rodar material para fazer campanha, que era essencial. E essa história de imprimir, panfletar, etc., né, e sem... eu era mesmo, como eu disse para vocês, eu estava filiado a uma organização, ninguém se filiava a uma organização clandestina. Eu participava de uma organização clandestina, a gente tinha uma frente de massa, o movimento sindical, né? A gente imprimia coisas nas igrejas, mas a gente, por exemplo, eu, pelo menos, não imprimia os jornais do meu partido, do meu grupo, né, dentro das igrejas, porque eu sabia que isso ia colocar em risco os companheiros do movimento. Né? Por exemplo, na minha casa, meu endereço ficou clandestino durante muito tempo, muitos anos. Na minha casa, eu tinha que botar um mimeógrafo elétrico no banheiro, forrar o banheiro todo com papelão, para não fazer barulho, né? E rodar um mimeógrafo lá dentro. Eu ligava uma vitrola, sabe o que é uma vitrola? Ligava uma vitrola, eu só tinha 2 discos que não despertavam suspeitos. Um era da Rita Pavone, acho que o outro era da Brenda Lee. Fazia muito barulho. Eu toquei aqueles discos umas 20 vezes. Os vizinhos deviam estar achando estranho, mas esse cara gosta da Rita Pavone. E, para não suscitar, era assim que a gente fazia política, gente. Então, quando vocês forem lembrar dos muitos erros que nós fizemos muitos. Inclusive, a tentativa da gente de derrubar o regime pela via armada. Aquilo que a gente fez, gente, era o desespero. A gente tinha que fugir para frente. Não tinha outro jeito de fazer política. Depois do AI-5, fechou partidos, fechou congresso, fechou imprensa, reunir mais de 50 pessoas na praça, era prisão certa. Nós fomos empurrados para um caminho que certamente depois nós vimos que não ia nada, não deu em nada. A minha organização foi dissipada em um ano, algo assim, quase todo mundo preso, muitos exilados, etc. E foi assim com grande parte da esquerda. E essa reconstrução que a gente vê esse momento aí, foi uma coisa lenta. Reconstruir, reaprender a organizar a esquerda através da penetração no meio popular, reconstruir movimentos nos bairros operários, reconstruir movimentos nas fábricas, e aí saímos da catacumba. Né? Esse momento é o momento da saída da catacumba. A classe operária, inclusive, saía na televisão nessa época. Essa eleição foi
apareceu em jornais, telejornais, nos jornais. As greves apareceram a público. Foi o momento em que esse acúmulo de forças da ditadura tinha rendido algum resultado. E o principal resultado era esse, de saber descobrir o caminho e de vencer o medo. Eu me lembro muito bem que a gente teve a campanha de 72, a reorganização, em 74, houve uma onda de prisões da oposição, acho que uns 40, 50 companheiros foram presos numa tacada só. O Vitor foi preso nessa ocasião, foi quando ele perdeu um dos tímpanos, né, estourado. E depois nós passamos um período de reconstrução muito duro ainda sob o governo Médici e sob o governo Geisel, né? Quando nós chegávamos nesse período, eu me lembro que o Vitor já tinha achado um filão importante, né, para desenvolver o seu trabalho dentro da oposição sindical, que era justamente a imprensa, uma coisa a qual ele se dedicou, né, de corpo e alma. E ele tinha achado aí uma coisa importante, que era não só o trabalho de difusão das ideias, o combate das ideias, né, de propagar ideias e provocar discussão, mas ele tinha descoberto também que era um meio pelo qual ele atraía mais gente diferente para dentro do movimento. A oposição sindical, nessa ocasião, o Vitor era a alma da campanha, da comissão de imprensa da oposição sindical, para fazer o jornal, a luta sindical, os boletins, etc. Então, ele descobriu o seguinte, ele tinha que ter muita abertura para atrair gente de tudo quanto é categoria. Nós tínhamos, dentro desse grupo que apoiava a oposição sindical e fazia imprensa, tínhamos bancários, químicos, professores, estudantes, o diabo. E tinha que ter abertura para trazer justamente gente diferente, gente que fosse de todas essas origens, de todos esses movimentos, né, com os quais a gente convivia, e para fazer esse trabalho. E o Vitor era a alma desse trabalho, né, de trazer gente nova e sangue novo. Por isso a história dos pivetes. Tinha pivete para doido. Os pivetes do Rio, na verdade, tinham a pivetaiada de São Paulo. Quando ele veio para o Rio, ficaram os outros pivetes se multiplicando em outros grupos em São Paulo. Então, a nossa pivetaiada, em grande parte, era o pessoal que o Vitor conseguia cativar, que era uma desgraça. Realmente, o cara era um inferno. Né? E essa foi a experiência que a gente teve com o Vitor. Uma coisa que eu acho que a gente deve pensar quando olha o passado. A memória é um negócio meio traiçoeiro. E um tempo duro faz as pessoas ficarem duras. Desculpe. Então, olhando o passado, eu acho que a gente tem que também ver o que errou, o que fez de errado, corrigir, evidentemente. Muitas coisas que a gente fez, a gente tinha que corrigir, tinha que fazer de outro modo. Uma coisa que a gente não faria era a gente ia fazer tudo isso de outro jeito, melhor. A gente não ia mudar de lado. A gente tem que corrigir, não pode mudar de lado. E isso era o que o Vitor sabia fazer, o que a gente tentou fazer todo esse tempo. Corrigir, fazer as coisas de modo diferente, mas não mudar de lado. Está difícil. Está difícil porque a gente lembra o que ele fazia, como a gente fazia. Bom, então, quando vocês olharem para esse passado, pensem nos nossos erros. Pensem com um pouco de indulgência, um pouco de compreensão. Quer dizer, nós fizemos o melhor que podíamos fazer. Não fizemos bem, mas o melhor que podíamos fazer. Pensem no momento duro, dentro do qual as coisas foram feitas. Porque aí nós vamos ter, talvez nós tenhamos também, tempos duros com os quais nos defrontar agora. Então, vamos tentar fazer melhor aquilo que fizemos meia boca nesse tempo todo. É um pouco essa lembrança que eu tenho do que era fazer política com o Vitor. Naquele tempo de clandestinidade, de dureza, de levar porrada toda hora, de ter muito medo, de ter medo de ter medo,
que era pior ainda, não é, do que ter o medo, era o medo de ter o medo, não é, de ter que vencer. E é um pouco essa esperança, a gente tem que estudar esse período, ver um pouco o que era isso aí, para melhorar o que temos que fazer para frente. Porque eu tenho certeza que nós estamos entrando num período muito duro, em que muita coisa que a gente fez vai ter que ser refeita. Não vai ter que ser. Porque o que estão querendo aprontar agora para esse futuro, olha, é um golpe sobre os direitos dos trabalhadores, sobre conquista dos trabalhadores, que talvez seja até mais duro do que aquele que fez o governo Castelo Branco, o Costa Silva, o Médici. Quer dizer, naquela ocasião, eles desnacionalizaram a economia, privatizaram o que podiam privatizar, acabaram com os direitos trabalhistas e tudo isso que nós sabemos, não é? Pois é, esse mesmo programa que vem por aí. E, novamente, nós temos uma situação de enfrentamento em que nós vamos ser encostados na parede, muitas vezes, colocados sem perspectivas, colocados quase que sem saída. Nós vamos ser tentados a tomar muitas medidas desesperadas, como tomamos, né? Naquela ocasião, muitas daquelas saídas desesperadas. Então, nós temos que analisar esse passado para construir um outro tipo de presente, de um outro tipo de futuro dentro desse nosso presente, que é também desafiador, né? Acho que estudar um pouco a vida dos companheiros, como o Vitor, que fizeram essa coisa toda, essa luta toda, é um pouco aprender para o futuro, a gente se instrumentar. Eu vou parar por aí, senão a coisa vai ficar mais difícil. O Quinta Resistente tinha um modelo mais interessante de funcionamento, que ela era baseada em entrevistas, né? Como era isso, como era aquilo. Porque, às vezes, eu falo de certas coisas que estão muito na minha cabeça, supondo que vocês estão acompanhando ou estão se lembrando desses fatos, mas vocês não podem se lembrar, porque, na verdade, a maior parte de vocês não... Acho que pouca gente tem essa idade. Então, quem aqui nasceu por volta de 1950? Eu nasci em 50. É pouca gente, não é? As outras pessoas meio que já viveram... Então, às vezes, eu falo de certas coisas que... como se elas fossem óbvias, como se fossem lembradas. Não é bem assim, né? O Quinta Insurgente, o Quinta Resistente, as Quintas Resistentes tinham esse formato da entrevista que era mais adequado. Acho que é isso, tá bom?